(27 de agosto de 1933), leste da Prússia. Adolf Hitler e Hermann Göring, ambos veteranos na Primeira Guerra Mundial, homenageiam o marechal de campo von Hindenburg diante do assombroso monumento à Batalha de Tannenberg. Hitler declara: Tannenberg é um símbolo. Foi aqui, em 1914, que o destino da Alemanha foi determinado. Para Hindenburg, 20 anos antes, a Batalha de Tannenberg foi o evento que definiu sua vida. Milhões de homens são apanhados na maquinaria de uma guerra que será curta e gloriosa. Ou assim prometem os generais e chefes de Estado. Em vez disso, a guerra torna-se impasse e medo. Parte 2. Medo. Medo em casa. À medida em que os alemães avançam sobre Paris, há uma corrida aos bancos para esvaziar contas pessoais. Final de agosto de 1914. Muitos fogem, superlotando estações de trem. Mas a família Ferrari permanece em casa, em L'Étang-la-Ville, perto de Paris. São as primeiras imagens da vida diária nas primeiras semanas da guerra. O avô faz uma saudação militar. Ele está confiante no exército francês. Milhares de refugiados da Bélgica, do norte da França e da região de Champagne fogem do avanço dos alemães. A guerra força famílias a abandonarem seus lares, suas vidas. O mesmo pânico atinge o leste da Prússia, no norte da Alemanha, que os russos atacaram. Os generais executam seu plano estratégico: abrir uma nova frente, que alivie a pressão sobre seu aliado francês. O rolo compressor russo, como é chamado, composto de 2 exércitos imperiais, totalizando 400 mil homens, ameaça Berlim. Soldados russos, oprimidos pelo czarismo e pela religião, cantam a sua despedida ao país. Adeus, amado país, eu nunca mais o verei de novo. Mas os soldados russos não entendem por que precisam marchar centenas de quilômetros e atravessar a fronteira para defender a sua terra natal. A maioria camponeses, muitos não sabem ler nem escrever. E não deixaram diários nem cartas. Em seu romance Agosto de 1914, o escritor Solzhenitsyn descreve o clima. O regimento é uma espécie de vilarejo. O oficial é uma espécie de fazendeiro. E contanto que refeições, missas e vodka sejam oferecidos, tiros não os assustam. Em 20 de agosto de 1914, o exército russo avança pelo leste da Prússia, aparentemente invencível. Junto com milhares de civis, o 8º Exército Alemão recua. O general von Hindenburg, de 67 anos, assume o comando.
Para tranquilizar o público, ele é filmado conversando com o Kaiser Guilherme II. Hindenburg tem o apoio do general Ludendorff, elogiado pela campanha belga. Hindenburg e Ludendorff parecem despreocupados. Eles formam uma equipe formidável. Como Hindenburg diz, é um casamento feliz. Hindenburg e Ludendorff sabem que estão em menor número. Eles têm apenas 200 mil homens sob seu comando, metade do que os russos. Mas eles estão mais bem armados e podem deslocar suas tropas com mais eficiência com o transporte ferroviário estratégico. O moral dos soldados está alto. Muitos são do leste da Prússia. Eles estão defendendo sua terra natal. Ludendorff envia os dirigíveis do Conde Zeppelin. Aeronaves enormes, cheias de hidrogênio, que permitem a ele observar a movimentação inimiga. Os alemães conseguem transmitir informações vitais. Os dois exércitos russos estão longe demais para ajudar um ao outro. É a hora certa para um ataque alemão. Começando com o exército do general Samsonov, que se aproxima de Tannenberg. Os alemães fazem 90 mil prisioneiros e 30 mil russos são mortos ou feridos. O general Samsonov diz aos seus oficiais: "O czar confiou em mim. Como posso encará-lo de novo após tal desastre?" E atira na própria cabeça. Em seguida, o segundo exército russo é dizimado. A derrota é um golpe terrível para os aliados franceses e britânicos dos russos, que procuram acobertá-la. Refugiados alemães do leste da Prússia retornam aos seus vilarejos, mas raramente aos seus lares. O destino deles abalou o moral da nação. Para levantar os ânimos, os alemães filmam os soldados sobreviventes, que recebem rações triplas. 10 mil de seus camaradas pereceram em batalha. Hindenburg é nomeado marechal de campo. Ele se torna um herói nacional. Ludendorff, o verdadeiro arquiteto da vitória, é esquecido. Rússia. No quartel-general russo, o czar Nicolau II, em seu trem especial, camuflado numa floresta de bétulas, encontra-se com o seu tio, o comandante em chefe de seus exércitos, o grão-duque Nicolau. Um gigante autoritário, ele minimiza o desastre em Tannenberg. Para ele, o verdadeiro inimigo é o Império Austro-Húngaro. Ele diz: a guerra começou na Áustria. O caminho para Berlim é pela Áustria-Hungria. Setembro de 1914. Os russos conseguem conquistar a Galícia, na época uma província austríaca, e sua principal cidade, Lemberg. A cavalaria cosaca avança quase 200 quilômetros. A Áustria perde homens, mortos, feridos ou feitos prisioneiros. Os prisioneiros de guerra são um grupo representativo de povos eslavos do Império Austro-Húngaro, incluindo tchecos, eslovacos, croatas e bósnios. Um filme de propaganda russa mostra um prisioneiro austro-húngaro confraternizando com um soldado russo. 2 eslavos em uniformes opostos.
Eles são filmados como símbolos do desejo russo de unir todos os eslavos em seu império. Nicolau II. O sorriso de satisfação de Nicolau II, após a sua vitória inicial contra os austríacos, mascara as 210 mil baixas russas em 3 semanas de guerra. Meu amado país, eu nunca mais o verei de novo. No oeste, numa frente de batalha de quase 600 quilômetros, 7 exércitos alemães, 2 milhões de homens ao todo, invadem a França. O primeiro exército do general von Kluck cruza o rio Somme. 1º de setembro de 1914. Os oficiais alemães incentivam as suas tropas dizendo: a vitória está próxima. A entrada triunfante em Paris espera vocês. Os homens da infantaria alemã já marcharam 400 quilômetros desde o combate pesado na Bélgica em agosto de 1914. O comandante do regimento Brandenburg diz a eles: não permitiremos descanso algum ao inimigo. Suor economiza sangue. Mesmo enquanto recuam, os franceses continuam a lutar. Eles estão no limite da resistência. O calor é insuportável. Poucos homens tomaram banho ou tiraram as botas já faz um mês. Sangue verte das costas dos cavalos, que quase nunca estão sem sela. Mas é uma retirada ordenada dos franceses e britânicos. O 1º Batalhão do Regimento Gloucestershire, que chegou na França em agosto de 1913, já marchou quase 300 quilômetros. Antes de se reunir para ouvir o comandante em chefe da Força Expedicionária Britânica, o Marechal de Campo Sir John French diz a eles que a situação é grave. Podem as tropas coloniais francesas salvar o país? Desde que chegaram ao sul da França, os soldados africanos têm marchado para o norte. Muitos preferem fazê-lo descalços, ao invés de usar as pesadas botas do exército. Antes da chegada deles, um senador francês diz preocupado: nem o clima, nem a comida da França são adequados para ele. Um general o tranquiliza: eles são disciplinados, fortes e devotados aos seus líderes. Um dos homens da infantaria senegalesa está carregando a cadeira de seu capitão. Por toda Paris, as forças de defesa se organizam, usando quaisquer meios de que dispõem. Contudo, em 2 de setembro de 1914, 2 aviadores franceses retornam de um voo de reconhecimento sobre as linhas inimigas. As forças alemãs estão mudando de direção. Em vez de seguir para Paris, os exércitos alemães mudam de direção, numa tentativa de cercar o exército francês, abrindo-se assim para um ataque dos franceses e britânicos ao longo do rio Marne. O general Gallieni, comandante das forças de defesa de Paris, ordena o transporte rápido de 6.000 homens para o Marne em táxis parisienses. Uma grande operação de propaganda que o governo francês filmou para aumentar o moral francês, os táxis do rio Marne são celebrados como os salvadores de Paris, embora a contribuição deles para a batalha seja mínima. Eles transportam apenas uma fração do milhão de franceses se preparando para a batalha. O comandante em chefe francês é o general Joffre, de 62 anos. Ele ordena aos seus oficiais que leiam as ordens do dia aos seus soldados, avançando para a frente de batalha. 5 de setembro de 1914.
No momento do início de uma batalha da qual depende o destino da França, tropas que não podem avançar devem a todo custo manter o território conquistado e ser mortos a recuar. Nenhuma fraqueza deve ser tolerada. Os soldados têm medo. Eles sabem que a corte marcial espera aqueles que recusarem. Se recuarem, serão executados pelos colegas. Se avançarem, serão mortos pelo inimigo. As unidades de artilharia francesas se provam extremamente eficazes, graças aos canhões de 75 milímetros, que podem disparar 20 tiros por minuto. Eles consomem uma quantidade astronômica de projéteis. Cerca de 100 mil por dia. 200 milhões na guerra toda. Eles são fabricados por mulheres que trabalham em condições miseráveis. De setembro de 1914. Em 9 de setembro, os franceses e britânicos saem vitoriosos. Mas apenas depois de uma carnificina humana numa escala terrível. O historiador francês Marc Bloch, um sargento na época, escreve: uma perna amputada está no solo, ridícula em seu horror. Um fedor repulsivo revira o estômago. Os combates deixaram 200 mil mortos ou feridos no lado francês, e um número igual de alemães. Moças jovens, de famílias mais abastadas, alistam-se como enfermeiras. Conhecidas como anjos de misericórdia, elas são arrancadas de uma adolescência protegida e devem aprender a suportar os gritos terríveis de jovens mutilados e o constante e insuportável cheiro de sangue, éter e gangrena. Uma quantidade inimaginável de feridos e mortos não impede os líderes militares e políticos. O general Joffre, condecorando os soldados coloniais, proclama: como as suas cruéis, porém gloriosas perdas testemunham, os homens nativos da infantaria realizaram o seu dever admiravelmente. Curiosamente, o patriotismo entre os soldados permanece alto. Apesar da carnificina, eles acham que a guerra terminará logo. O soldado Pierre Bringuier escreve à esposa: ainda não perdi a esperança de voltar para casa em novembro. Não imagino que as nações envolvidas possam manter o seu incrível esforço por muito mais tempo. Os franceses têm permissão para um breve descanso. O coronel, o pai de seu regimento, expressa sua preocupação pelos sobreviventes. Como está o cozido, soldado? É a sua frase padrão. Eles salvaram Paris. Mas um jovem oficial da cavalaria, René Champ, escreve: a Batalha do Mar. Nós vencemos a batalha e perdemos a vitória. Os franceses e britânicos permitem aos alemães fugir na direção do norte da França, numa série de manobras conhecidas como a Corrida para o Mar. Durante esses 3 meses de batalha, outras unidades alemãs completam a conquista da Bélgica. Bélgica. Os militares alemães querem conquistar os moradores locais. Mas os saques e pedidos para alimentar os soldados rapidamente levam a fome para os cidadãos belgas. Entre os soldados alemães está um obscuro pintor austríaco que se alistou no exército alemão. Adolf Hitler,
então com 25 anos, ficará marcado pelo inferno que vivenciou em Flanders. Em seu livro Mein Kampf, Hitler escreve: "O orgulho da luta logo se tornou um pesadelo. Durante 4 anos, os britânicos se recusam a abandonar a área em torno da cidade belga de Ypres. Essa pequena faixa da Bélgica deve permanecer em mãos aliadas. Esse é o desejo do rei belga Alberto I, a quem o rei George V faz uma visita de apoio." O major Max Deauville, um médico militar belga, diz: "Manter a nossa posição é a vontade de Deus, mesmo que a morte espere por todos nós." Ypres, o último reduto britânico no norte. Ypres, que se tornará a tumba de milhares de canadenses na Batalha de Passchendaele. Inglaterra. Para reabastecer as tropas no sul da Inglaterra, os britânicos treinam mais homens para lutar. Canadenses, tanto os que falam inglês como francês, todos voluntários, todos usando o mesmo uniforme e todos súditos de Sua Majestade. Com os seus penetrantes olhos azuis, o rei George V inspeciona as tropas. Ao desembarcarem em portos da França, os canadenses marcham para a frente de batalha. Eles estão prontos para a guerra? Outubro de 1914. Em outubro, os alemães, determinados a manter as regiões que conquistaram, começam a escavar, ou obrigam os civis a escavar por eles, uma verdadeira rede de fortificações na argila de Flanders. O solo pesado está encharcado porque os belgas deliberadamente abriram os seus diques para inundar a região. Os alemães trabalham duro para deixar estas colônias de cupins habitáveis. Mas o inverno logo as transformará em criptas congeladas. Do outro lado, os britânicos também escavam trincheiras. Eles se preparam para manter a sua posição em Flanders, que agora é um beco sem saída. Uma guerra de movimento é substituída por uma guerra de posição. Mais para o sul, os franceses se posicionam em trincheiras mais ou menos interligadas. O alto comando francês se recusa a tolerar que os soldados se instalem em trincheiras organizadas para a defesa. Os soldados sabem que os seus oficiais pensam apenas em atacar. Os alemães devem ser expulsos da província francesa que eles ocupam, atrás do que agora é uma linha de trincheiras de 700 quilômetros de extensão, que se estende do Mar do Norte até a fronteira suíça. Os franceses observam as trincheiras inimigas através de dispositivos que, às vezes, provam-se perigosos para os corajosos observadores da artilharia. No inverno de 1914, o general Joffre lança grandes ofensivas, que são impedidas por metralhadoras alemãs.
Ofensivas que deveriam tirar a pressão da frente russa, mas deixam 100 mil homens mortos ou feridos. 20 mil morrem, apenas para capturar o solitário pico de uma montanha esquecida. Primeiro de novembro de 1914. No dia de Todos os Santos, o Papa Benedito XV se dirige ao mundo. Ele diz: esta guerra é o suicídio da Europa. Parece não haver limite para a destruição e a carnificina. Dia após dia, sangue fresco é derramado na terra. À vista desse crime sem sentido, eu repito a vocês: paz na terra aos homens de boa vontade. As palavras do Papa serão ouvidas? Existem momentos de confraternização espontâneos na frente de batalha, como vistos nestas imagens raras. Todos estes homens arriscam ser executados por traição. Ninguém sabe que fim tiveram. E a comemoração deles foi rapidamente sufocada. Os generais permanecem surdos e cegos. Os militares, já muito poderosos no início da guerra, estão começando a dominar a política e os políticos. Apesar das centenas de milhares de mortos e feridos, o conflito se espalha. Na África, franceses, britânicos e belgas atacam as colônias alemãs de Togo, Camarões, Tanganica, Ruanda e Namíbia. O objetivo? Estender os seus impérios coloniais e obter as matérias-primas necessárias para a indústria da guerra. Muitos africanos são atraídos pelo uniforme orgulhoso e bom soldo. Estes soldados lutarão com lealdade e coragem nas condições indescritíveis que todos os combatentes enfrentam. Cem mil africanos e 30 mil europeus perderão a vida na África, vítimas de combates ferozes e doenças, como desinteria, febre tifoide e, especialmente, malária. Na Ásia, para honrar o seu tratado de aliança com a Grã-Bretanha, o Japão combateu os alemães desde o início. Os japoneses aproveitam a oportunidade para se servir do enclave alemão na China, o porto de Tsingtao, onde existe uma cervejaria alemã que produz uma cerveja conhecida até hoje. O Japão, em meio à ascensão econômica e militar, demonstra sua superioridade bombardeando por 7 dias consecutivos as defesas alemãs, que entram em colapso. Enquanto os combates diminuem na Europa, eles se espalham pelo Oriente Médio. Em 23 de novembro de 1914, em Jerusalém, então parte do Império Otomano Turco, aliado dos alemães, os muezins clamam por uma guerra sagrada para reunir combatentes muçulmanos contra os franceses, britânicos e russos. O Império Otomano ocupa uma posição estratégica. A sua capital, Constantinopla, agora Istambul, na Turquia, é o lar da Basílica Hagia Sofia, que foi transformada em mesquita. Constantinopla, Istambul. Constantinopla controla a passagem entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. O Império Otomano chega até o Golfo Persa e ameaça o Canal de Suez, uma artéria vital para os britânicos e uma importante rota marítima de suprimentos para a frente ocidental. O soberano otomano é o sultão Mehmed V, visto aqui recebendo o monarca alemão, o Kaiser Guilherme II.
Guilherme II está preocupado com manobras diplomáticas britânicas que tentaram comprar uma aliança com a Turquia. Mas os alemães ofereceram mais. O sultão é um governante apenas no nome. O verdadeiro poder está com uma organização nacionalista, os Jovens Turcos. O seu líder, Enver Pacha, de 33 anos, é o ditador do país. Instruído na Alemanha, Enver Pacha lidera um exército de 1 milhão de homens, treinados e supervisionados por alemães. Os alemães estão contando com os exércitos de Enver Pacha para oferecer alívio na luta contra a Rússia. Enver Pacha decide atacar a Rússia, o inimigo hereditário da Turquia, no Cáucaso, a região fronteiriça habitada por muçulmanos. Os otomanos esperam que esses muçulmanos se levantem contra o czar no caso de uma guerra santa ser declarada. Os turcos, guerreiros temíveis, já combateram os russos, que defendem os desfiladeiros e enviam os seus soldados para as montanhas para atrair o inimigo para os seus cumes. Numa guerra prévia contra os turcos, um general russo disse: "O Cáucaso é uma fortaleza e só um louco tentaria escalá-lo." Enver Pacha está louco? Em 22 de dezembro de 1914, no meio do inverno, ele lança um ataque nas montanhas perto de Sarıkamış. O ataque falha. Derrotados, os 70 mil soldados do Terceiro Exército Turco morrem de frio ou são mortos enquanto recuam. Nem um único muçulmano, nem na Rússia, nem entre os seus aliados, ergueu-se para a Guerra Santa. O partido no poder, os Jovens Turcos e Enver Pacha precisam de um bode expiatório. Eles escolhem a comunidade armênia da Turquia, que são cristãos. Intelectuais e líderes comunitários são os seus primeiros alvos. Estupros e espancamentos são comuns. Os armênios que sobrevivem aos primeiros massacres são conduzidos até acampamentos no deserto sírio, a centenas de quilômetros de distância. Exaustos, espancados e sem receber comida nem água, a maioria morre ao longo do caminho. Segundo a República da Turquia, 300 mil armênios morreram. Os cálculos armênios e internacionais excedem 1 milhão. Esse capítulo sinistro da história dividirá comunidades armênias e turcas no mundo todo em décadas por vir. – 18 de março de 1915. Março de 1915. Uma flotilha conjunta de britânicos e franceses tentam acessar o Estreito de Dardaneles para tomar Constantinopla e evitar que a Bulgária entre na guerra ao lado dos alemães e dos impérios otomanos. Os turcos têm canhões poderosos e campos minados submarinos. Eles afundam 3 navios de guerra. Após a derrota, Winston Churchill, então o primeiro lorde do almirantado e cérebro da missão, é obrigado a renunciar. Mas os responsáveis pelo desastre são os almirantes e generais. Eles continuam a desdenhar e subestimar os turcos e, um mês depois,
eles tentam um desembarque na costa da Turquia, em Galípoli, para tomar as baterias inimigas. Galípoli, Turquia. Em 25 de abril de 1915, as Anzacs, Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia, junto com contingentes britânicos e franceses, desembarcam em praias estreitas. Do alto das encostas íngremes, os turcos disparam contra eles impunemente. Os turcos estão bem armados, bem equipados e bem comandados. Presas, as forças aliadas suportam meses de agonia. Ellis Ashmead Bartlett, o correspondente de guerra britânico do Londonderry Telegraph, escreve: "É o mais medonho fiasco militar da nossa história. Os generais não tinham mapas e uma vaga ideia sobre a natureza do terreno à sua frente, e nenhum passo adequado foi dado para manter as tropas supridas. Os voluntários australianos não têm o que beber sob o sol escaldante." Três meses depois, usando a própria câmera, Ashmead Bartlett filma os mesmos homens, agora famintos e febris. Eles sabem que 150 mil homens foram mortos aqui em vão. A Bulgária passou para o lado alemão. Dardanelos permanece em mãos turcas. O correspondente do Daily Telegraph dirige-se diretamente a Herbert Asquith, o primeiro-ministro britânico, causando um escândalo. "Senhor primeiro-ministro, eu não sei se está ciente do verdadeiro estado das coisas aqui, ou até onde os generais o mantêm informado. Aqui, em Galípoli, estamos gastando uma grande parte da fortuna do Império e ainda não conquistamos sequer 1 hectare de terreno de valor estratégico. Essa expedição fútil pode arruinar as nossas perspectivas de desgastar o colossal poderio militar alemão." Alemanha. Abril de 1915. O poderio alemão, incorporado pelo vencedor no leste da Prússia, o Marechal von Hindenburg, tem os seus limites. A quantidade de alemães mortos ou feridos está mudando a opinião pública em relação à guerra. Em abril, em Haia, nos Países Baixos, que permanecem neutros, a Liga Internacional de Mulheres pela Paz exige um fim imediato às hostilidades. Contudo, ocorre o oposto. Paz. O conflito se amplia de novo. Itália. A Itália entra na guerra em 23 de maio de 1915. Um poder neutro nos primeiros meses da guerra, não obstante, era aliado da Alemanha. Grã-Bretanha e França prometem voltar à Itália, às cidades de Trento e Trieste, que ainda estão em território austríaco. A Itália muda de lado. Um fervor patriótico anti-austríaco varre a Itália, alimentado pelos versos grandiloquentes do poeta nacionalista Gabriele D'Annunzio. "Vocês são as centelhas furiosas do fogo sagrado. Que todas as vozes sejam um só grito flamejante. Itália, Itália." Estes jovens italianos não fazem ideia do que os espera enquanto marcham até a Guerra Alpina. Na França, a frente de batalha está parada nas trincheiras, embora pontuada por ataques tão mortíferos quanto fúteis. O soldado Charles Gallard escreve: "Aqui o moral está muito baixo. Estamos cansados de lutar sem avançar, e os camponeses têm inveja de suas vacas, que estão acomodadas com mais conforto do que eles."
inimigo está do outro lado de um mar de arame farpado, que se estende ao infinito. Dado o impasse, os alemães decidem por fazer uma grande investida no leste, na parte que a Polônia ainda está sob governo russo. Certo de seu sucesso, o novo comandante-em-chefe alemão, o general von Falkenhayn, autoriza o jornalista americano Wilbur Durberow, de 33 anos, e a sua equipe a seguir o exército alemão por 6 meses. Eles viajam num conversível americano de luxo, um Stutz, conduzidos por um guia militar alemão. Durberow está orgulhoso do furo. Nos Estados Unidos, que ainda estão oficialmente neutros, a hostilidade contra a Alemanha se precipita em 7 de maio de 1915, depois que um submarino alemão torpedeia e afunda o transatlântico britânico SS Lusitânia. Os alemães alegam que o ataque é justificado porque o Lusitânia transportava munição. A prova disso emerge muitos anos depois. Mas o humor sombrio em casa não impede que Durberow desfrute de suas viagens com estes oficiais alemães. Ele apresenta um retrato afetuoso dos soldados do Kaiser relaxando antes do ataque. Após a vitória alemã na Polônia, Durberow filma milhares de prisioneiros russos. Depois, acompanhado de um contingente policial armado de chicotes, ele filma os judeus no reduto judeu. E a marcha da vitória alemã em Varsóvia em 4 de agosto de 1915. Outros cinegrafistas de guerra também capturam imagens do poderio alemão quando os Zeppelins bombardeiam Londres. Os britânicos se dão conta de que o coração de seu império agora está vulnerável. E nasce um novo tipo de guerra, a guerra industrial. Uma guerra de destruição, de aniquilação. A meta agora é matar a maior quantidade de pessoas possível, o mais rápido possível. Linhas de montagem produzem uma enxurrada de invenções ainda mais mortíferas. Granadas de todos os tipos. Bombas de todos os calibres. Uma variedade de gases venenosos. Uma realização orgulhosa da pesquisa científica. Como a humanidade suportará essa viagem até o coração da escuridão, até os limites do inferno?